Há uma antiga tradical judaica que propõe uma abordagem singular sobre como lidar com as finanças. Segundo essa sabedoria, cultivada ao longo de séculos, o dinheiro não deve ser visto apenas como um recurso material, mas como uma forca viva capaz de interagir com quem o maneja. Essa perspectiva não se limita a conceitos teóricos, ela está fundamentada em escritos sagrados, como os textos do Talmud e da Cabala, que remontam a mais de 2000 anos e guardam princípios que teriam contribuído para a prosperidade de muitas gerações. Embora os judeus representem uma pequena fração da população mundial, cerca de 0,2%, eles correspondem a uma parcela significativa dos indivíduos mais ricos do planeta, com 11% dos milionários e bilionários globais. Essa disparidade levanta uma questão: o que diferencia essa comunidade em termos de relação com o dinheiro? A resposta, segundo essa tradical, reside na maneira como se estabelece um diálogo com ele. Na Cabala, o dinheiro é compreendido não como um objeto inerte, mas como uma energia consciente que reage às palavras, pensamentos e intenções de quem o possui. Ao tratar o dinheiro com respeito e consideração, ativa-se um princípio espiritual milenar, pouco difundido fora desse contexto. O Rabino Milton Bonder, uma autoridade no estudo da Cabala aplicada às finanças, explica que a distância mais longa a ser percorrida é aquela entre o coração e o bolso. Em outras palavras, a forma como uma pessoa se relaciona emocionalmente espiritualmente com o dinheiro determina se ele flua com abundância ou se manterá distante. A primeira lição dessa sabedoria e que a prosperidade começa na mente e no espírito. O Talmud afirma que o sucesso financeiro antes de tudo, um estado de consciência. Cultivar uma mentalidade de abundância em vez de escassez é essencial. Acreditar que o dinheiro existe em quantidade suficiente e está acessível àqueles que se alinham corretamente com sua energia e o primeiro passo para atraí-lo. Mas como colocar isso em prática? A tradical judaica sugere um exercício específico. Ao amanhecer, deve-se pegar notas ou moedas nas mãos, observá-las com atenção, sentir sua textura e peso como se estivesse diante de um ser querido. Em seguida, dirige-se a elas com palavras de gratidão e respeito. Dinheiro, eu te honro e te reverencio. Posse e uma benção em minha vida, e eu o recebo com gratidão. Esse ato não é uma mera repetição de frases. Trata-se de estabelecer uma conexão consciente com a energia que o dinheiro representa. A Cabala ensina que tudo no universo é composto por energia vibrante e inteligente, e o dinheiro não é secal. Ao reconhecer essa consciência e comunicar-se com ela, abrem-se canais de abundância que, muitas vezes, permanecem bloqueados por anos de tratamento negligente. Outro princípio fundamental é a lei espiritual da generosidade. O conceito de tzedakah, frequentemente traduzido como caridade, vai além da simples doação. Trata-se de uma obrigação espiritual que mantém o fluxo contínuo de prosperidade. Talmud afirma que, ao compartilhar recursos com quem precisa, ativa-se um ciclo virtuoso. Embora possa parecer contraditório, a lógica por trás disso é clara. O dinheiro, como a água, precisa circular. Quando retido por medo ou avareza, ele estagna e perde sua força. Quando liberado com propósito e amor, retorna multiplicado, pois demonstra que a pessoa é um canal confiável para a energia da abundância. A prática e simples, mas poderosa. Ao gastar dinheiro, seja para pagar uma conta ou fazer uma compra, recomenda-se dizer mentalmente: dinheiro, eu o liberto com amor e benção, para abençoar outras vidas e retorne a mim multiplicado por 10. Essa mudança de postura transforma um ato cotidiano em um ritual sagrado de circulação de riqueza. A sabedoria judaica vai além e ensina que o dinheiro deve ter um propósito ético e significativo. Segundo a Cabala, ele é um instrumento de elevação espiritual, um meio para promover o bem no mundo. Quando utilizado para gerar impacto positivo, retorna em formas ampliadas. O Talmud relata a história de um homem que, ao ser julgado após a morte, teve como primeira pergunta não sobre suas orações ou jejuns, mas se havia conduzido seus negócios com integridade. Isso revela uma verdade profunda. A relação ética com o dinheiro é uma das medidas mais importantes do caráter espiritual de uma pessoa. Outro aspecto central é o equilíbrio entre esforço e fi. Em hebraico, isso é chamado de shtadlut, bekashan. O primeiro termo refere-se ao esforço humano diligente, enquanto o segundo representa a confiança absoluta na providência divina. E preciso agir com excelência, mas sempre consciente de que o resultado final depende de uma força maior. Essa distinção é crucial e diferencia a abordagem judaica de outras visões. Não se trata de esperar passivamente que a riqueza chegue, nem de acreditar que apenas o trabalho duro é suficiente. O ideal é encontrar o ponto de equilíbrio, agir como se tudo dependesse de si, mas confiar como se tudo dependesse de Deus. Antes de iniciar qualquer atividade produtiva,
Muitos judeus praticam um ritual simples. Declaram que o trabalho seja abençoado e que o dinheiro gerado por ele abençoe todos aqueles que forem impactados por seus serviços. Essa declaração transforma o trabalho de uma mera obrigação em uma prática espiritual que atrai prosperidade. O quinto princípio e o planejamento estratégico de longo prazo. Talmud ensina que a riqueza não surge por acaso, mas de fruto de visão e paciência. O rabino Hillel já recomendava dividir os recursos em 3 partes: um terço para reserva de emergência, um terço para investimentos e um terço para uso imediato. Essa estratégia, semelhante à teoria moderna de diversificação financeira, foi desenvolvida há mais de 2000 anos e comprovada por séculos de prática bem-sucedida. A ainda um aspecto mais profundo e menos conhecido. A Cabala orienta que se mantenha um diálogo constante com o dinheiro, não apenas em rituais matinais. Durante o dia, é recomendável conversar mentalmente com essa energia, buscando orientação antes de tomar decisões financeiras. Antes de uma compra ou investimento importante, deve-se perguntar silenciosamente: dinheiro, essa decisão atrará mais abundância para minha vida ou bloqueará seu fluxo? Em seguida, preciso ficar em silêncio e ouvir a resposta que surge pela intuição. Essa habilidade, considerada valiosa na tradição judaica e vista como uma forma de desenvolver uma sensibilidade financeira aguçada. A história da família Rothschild exemplifica como essa abordagem pode gerar resultados extraordinários. Energia que ele representa. A tradição enfatiza que a mediocridade afasta a prosperidade, enquanto a maestria atrai naturalmente. O oitavo princípio aborda a importância de manter a palavra em questões financeiras. Talmud ensina que uma promessa não cumprida, mesmo que verbal, gera uma dívida espiritual. Quando alguém assume um compromisso financeiro, deve honrá-lo com a mesma seriedade de um contrato escrito. Essa postura constrói confiança e atrai parceiros que valorizam a integridade, criando um ciclo de oportunidades baseadas na reputação. Outro aspecto fundamental e a gratidão. A tradição judaica orienta que, ao receber qualquer quantia, deve-se agradecer imediatamente, reconhecendo a origem divina da abundância. Essa prática não apenas fortalece a conexão espiritual com o dinheiro, mas também evita a mentalidade de escassez. Quando a gratidão precede o desejo por mais, o fluxo de prosperidade se mantém constante. A nona lição trata da importância de evitar comparar coisas. O Talmud adverte que quem mede sua riqueza pela dos outros nunca se sentirá satisfeito. Cada indivíduo possui um caminho único de prosperidade, e a inveja ou a competição desnecessária desviam a atenção do próprio propósito. Em vez disso, a tradição recomenda focar no crescimento pessoal e na expansão da própria capacidade de gerar valor. Por fim, a 10ª orientação destaca a necessidade de equilibrar o material com o espiritual. O dinheiro, embora essencial, não deve se tornar o centro da vida. A tradição judaica ensina que a verdadeira riqueza inclui saúde, relacionamentos e propósito. Quando o dinheiro é usado como ferramenta para servir, em vez de dominar, ele se multiplica de maneira sustentável. Essa visão holística garante que a prosperidade não seja apenas financeira, mas também emocional e espiritual. Sucesso material. A tradição judaica, no entanto, não associa a abundância a sentimentos de culpa ou vergonha. Pelo contrário, reconhece que a prosperidade pode ser uma bênção quando vivenciada com gratidão e responsabilidade. Celebrar conquistas financeiras, desde que não se perca de vista a ética e o propósito, e visto como um ato de reconhecimento pela generosidade divina. 17º princípio aborda a importância de estabelecer limites claros entre o necessário e o superfluo. O conceito de Baal Tashit não desperdiçar orienta que os recursos devem ser utilizados com moderação e propósito. Isso não significa viver em privação, mas sim evitar o consumo excessivo que não agrega valor real à vida. Quando se distingue o que é essencial do que é desnecessário, cria-se um equilíbrio que permite desfrutar da abundância sem cair no desperdício. 18º princípio destaca a necessidade de cultivar uma mentalidade de abundância, mesmo em momentos de escassez. A tradição ensina que a forma como se interpreta a realidade financeira influencia diretamente os resultados. Pensamentos de falta e medo atraem mais escassez, enquanto uma postura de confiança e abertura atrai oportunidades. Isso não implica ignorar desafios, mas sim enfrentá-los com a certeza de que soluções existem e podem ser encontradas. 19º princípio trata da importância de compartilhar conhecimento financeiro. Na cultura judaica, o ensino é valorizado como um ato de generosidade e responsabilidade. Transmitir sabedoria sobre gestão de recursos, investimentos e ética financeira para as próximas gerações é uma forma de perpetuar a prosperidade. Quando se ensina a outros a lidar com o dinheiro de maneira consciente, fortalece-se não apenas o indivíduo,
mas toda a comunidade. Por fim, o 20º princípio reforça que a verdadeira riqueza não se mede apenas pelo saldo bancário, mas pela capacidade de viver com propósito e integridade. O dinheiro é uma ferramenta que, quando utilizada com sabedoria, pode ampliar o bem-estar pessoal e coletivo. A tradição judaica propõe que a prosperidade autêntica surge quando se alinha o material ao espiritual, transformando recursos em meios para servir, crescer e deixar um legado positivo. Recursos. A tradição judaica não endossa essa perspectiva. O dinheiro é considerado uma bênção divina, a ser recebido com gratidão e reconhecimento. A prosperidade, quando alcançada, é vista como um presente que demanda responsabilidade. No entanto, essa celebração deve ser acompanhada de humildade e generosidade, manifestando-se por meio de atos de caridade e reconhecimento público das bênçãos recebidas. Tal postura contribui para a criação de um ciclo virtuoso, no qual a abundância se expande e beneficia a coletividade. 17º princípio aborda a proteção energética dos recursos financeiros. Segundo os ensinamentos da Cabala, sentimentos como inveja e cobiça podem influenciar negativamente a prosperidade. Por isso, recomenda-se descricar em relação à riqueza, não por receio ou vergonha, mas como uma estratégia de preservação. Não se trata de ocultar a prosperidade, mas de evitar exibicões que possam atrair energias desfavoráveis. A forma mais eficaz de proteger os recursos e manter uma comunicação consciente com eles. Essa prática estabelece um campo de proteção que neutraliza influências negativas e mantém o fluxo de abundância ativo. Além disso, sugere-se abençoar regularmente o dinheiro, reconhecendo sua função como instrumento de troca. Crescimento. 18º e último princípio destaca a importância da transmissão do conhecimento. A tradição judaica valoriza o ensino como um ato de responsabilidade e continuidade. Em adquirir essa sabedoria, tem o dever de compartilhá-la com aqueles preparados para recebê-la. Esse processo não apenas beneficia os outros, mas também reforça o próprio entendimento e atrai maior abundância. Os verdadeiros guardiões de uma nação não são apenas aqueles que a defendem, mas os que disseminam sabedoria. Ao ensinar princípios que transformam a relação com o dinheiro, cria-se um canal de prosperidade para toda a comunidade, elevando a consciência financeira a um novo patamar. Esses princípios, fundamentados em uma tradição milenar, oferecem uma abordagem estruturada para a prosperidade. Não se baseiam em sorte ou artifícios, mas em práticas testadas ao longo de gerações e comprovadas por aqueles que as aplicaram com disciplina e convicção. A partir de sua adocal, a relação com o dinheiro deixa de ser vista como um desafio ou uma entidade impessoal, passando a ser reconhecida como um aliado com potencial transformador. Quando o dinheiro é tratado com respeito, comunicação e intencionalidade, ativa-se um fluxo de prosperidade que aguarda apenas o reconhecimento humano. Ele está disposto a contribuir para a realização de objetivos e a construção de uma vida plena, desde que seja abordado com a consideração devida. A prática diária de diálogo com os recursos financeiros, aliada à gratidão e à definição de propósitos claros, estabelece as bases para mudanças significativas. Ao alinhar energia pessoal com sabedoria ancestral, cria-se um caminho para uma realidade financeira renovada.